Estamos aqui na rádio, ao vivo, eu e a doutora Patrícia. Já vamos entrar no ar, então estamos fazendo esquenta aqui, já a gente começa a conversar. Mas já estamos para entrar ao vivo aqui e vamos fazer a saudação da noite. Então espere um pouquinho, que acabando os intervalos, temos mais um minutinho para a gente entrar e a gente já fala com vocês. Muito obrigado mais uma vez por essa noite, por vocês estarem aqui com a gente. E Patrícia, obrigado por você aceitar o convite. Para mim é uma honra estar com você aqui. Eu agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre esse Fale com Ana trabalho. Márcia Vasconcelos. Precisa ver só se saindo na live, tem que falar um pouquinho mais alto, senão não chega lá. E a gente tem que falar um pouquinho mais alto, senão por conta das intervalos a gente não consegue. Então, obrigado você estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco do nosso trabalho, do direito bancário, dessa área que é tão desacreditada por alguns, mas que a gente sabe que a gente consegue um resultado quando um bom trabalho é realizado. E eu conheço a doutora Patrícia já de longos carnavais, né? Na época eu tinha um pouco mais de cabelo ainda, né? Então eu sei o trabalho sério que ela faz, né? Tem muito bons elogios, então ela está aqui hoje para a gente fazer esse bate-bola hoje aqui. Falta mais um pouquinho, a gente já entra já, gente. Então é só um esquenta para chamar vocês aí, para que vocês estejam conosco aqui. Então vamos ver como que a gente começa o programa hoje. Vamos lá. Mais um pouquinho. Nós temos todo o início, né? Então a gente faz o hino nacional, faz os nossos anunciantes. Então realmente faz todo esse anúncio primeiro, para que a gente possa estar ajustando a sala, fazendo a nossa entrada aqui, arrumando as coisas. Aqui é um pouquinho dos bastidores, né? Então depois no intervalo a gente mostra um pouquinho dos bastidores para vocês, como que funciona o Voltão. Né? É muito legal, muito legal. Pizzaria Esfirraria Casa da Esfirra. E aí, Paty? Disque Delivery. Não deu nem tempo de apresentar a rádio para ela direito, só chegamos correndo, já sentamos na mesa, já fizemos as coisas, já começamos a falar do programa e não conseguimos falar, mostrar a rádio para ela hoje. Verdade. Mas depois eu vejo, deu um tempinho aqui depois para conhecer um pouco da estrutura. E hoje as dívidas bancárias e os danos emocionais, vamos falar, e já vamos entrar agora. É 7. Da hora é essa! Muito boa noite, você ouvinte da Rádio Metropolitana AM 1070. Boa noite, Walter Rodrigues. Boa noite, Maciel. Boa noite, Belém Paredes. Boa noite, Mogi das Cruzes. Boa noite, Paraguai. Boa noite, mundo. Boa noite você também que nos acompanha através do Instagram, na nossa live da noite, no @ClaudiosPadovani. Você que quer assistir os bastidores da rádio, você entra lá no nosso Instagram, que agora está ao vivo lá também, você pode acompanhar os bastidores, porque no intervalo sai a rádio e a gente fica ao vivo aqui, né, no Instagram falando e conversando com vocês que queiram acompanhar a gente nos bastidores. Tá? Hoje eu queria falar, olha só, Voltão, primeiro pra gente começar, o pessoal ficou bravo semana passada, hein, Voltão? Queria falar com a gente aqui, não conseguia. E pra lembrar, qual que é o telefone da rádio mesmo? Você lembra, Voltão? 4799-2888, você ouvinte da Rádio Metropolitana que queira falar com a gente hoje. Estamos aqui, hoje o programa está especial, vamos falar de dívidas bancárias e os danos emocionais. E hoje eu estou com a convidada aqui, a doutora Patrícia Oliveira, já já ela vai falar com a gente aqui. Mas eu queria falar antes, o pessoal também estava cobrando, Voltão, que semana passada nós tivemos aqui no programa o Edi, né? E o pessoal tá, pô, eu quero assistir, como é que eu faço para assistir o programa da semana passada? Tiveram dicas legais aí, como que eu faço para acessar? Tem como fazer isso? Ouvinte, tem. Se você estiver me acompanhando no meu Instagram, Cláudio S. Padovani, todas as nossas lives, tudo que a gente faz do programa tá lá no meu Instagram. Então você que queira assistir a semana passada, perdeu o programa, é muito simples. É só entrar lá no meu Instagram, no Cláudio S. Padovani, e você vai ter acesso aos programas, inclusive programas antigos que eu tive aqui. Tá tudo lá no meu Instagram. E outras coisas mais que eu faço no meu Instagram. Então, quer assistir, perdeu semana passada, quer ver o que nós conversamos semana passada, tá no meu Instagram, você consegue acessar lá e você consegue assistir tudo que você quiser lá. E vou também deixar o pessoal que perguntou e mandou para mim no meu Instagram aqui, o pessoal tá querendo saber como é que faz, né, para falar com o Edi. E ele pediu para passar o telefone dele também, tá? O telefone dele, tá? Ele é o 11 94 229
1550. 94229-1550. Então, se você quer falar com a Egi, saber um pouco mais sobre personal trainer, sobre as dicas, alguma coisa, esse é o Instagram dele, é o WhatsApp dele, ele está disponível para falar com vocês. Bom, vamos parar de rodeio, né? Que falei demais já, né? A convidada está aqui, né, Valtão? Assim não dá, né? Vamos falar direto com a nossa convidada. Eu quero apresentar vocês hoje. Eu já falei que o tema do programa hoje é as dívidas bancárias e os danos emocionais, então eu vou falar um pouquinho das terapias, um pouquinho do que causa isso do lado terapêutico, do lado emocional, se dá ansiedade, se dá depressão, o que causa isso, né? E vou passar também para a doutora Patrícia Oliveira, ela é advogada, especialista e atuante há mais de 15 anos na defesa de direitos do consumidor e produtos e serviços bancários, com busca e apreensão, fraudes PIX, empréstimos indevidos, inscrição de dívidas indevidas, entre outras coisas. Então, hoje, está aqui no nosso programa para falar dessas questões de dívidas bancárias e todos os contratempos, questões de bancos, como que eu faço? Então, hoje, a doutora Patrícia está aqui para a gente tirar essas dúvidas. Então, já, sem enrolar muito mais, boa noite, doutora Patrícia. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, eu primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, porque muitas das vezes o cliente, o consumidor bancário, ele tem muitas dúvidas, né, com relação à renegociação, quando ele sofre uma fraude ou qualquer coisa assim. Então, hoje a gente está aqui para esclarecer todas essas questões aí, essas dúvidas de vocês, tá? Legal, olha, já o pessoal do Instagram já está movimentando aqui. Gente, a gente vai primeiro fazer, eu recebi muitas perguntas, queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas pra gente. Olha, sem brincadeira, eu fiquei espantado aqui com a quantidade de perguntas que nós recebemos aqui na produção hoje. Só para a doutora Patrícia foram 40. Então, assim, 41, porque chegou às 9 horas da noite, mandaram no direct do Instagram, mandaram a pergunta e eu até direcionei para ela, porque era para ela responder. Então, gente, eu queria saudar aqui o pessoal que está no Instagram também, e a Luciana Dornel, a Cristina, o Aldo Aguilera, a Cris, a Supa do Vani, e o pessoalzinho que nos acompanha, e a doutora Patrícia também está na live dela. Doutora, fala uma coisa para mim primeiro, né, antes da gente começar, para os ouvintes, como é que faz para as pessoas falarem com você? Tem alguma rede social, tem um telefone que você queira passar para gente? Tem o WhatsApp, né, que é um canal direto comigo, é o 11 95471 4120. Repete de novo, doutora, por favor. 11 95471 4120. Legal. Bom, vamos começar. A primeira coisa, eu vou até pedir licença, doutora, porque hoje a gente tem essas questões de perda de sono. O pessoal hoje não consegue dormir porque é o dia inteiro, o telefone tocando, é o dia inteiro pessoas que caem em fraudes, é o dia inteiro pessoas que são atormentadas aí porque às vezes perdeu um emprego, às vezes aconteceu alguma coisa na empresa, a empresa quebrou, e essa pessoa então ela entra numa depressão profunda e essa pessoa não sabe o que fazer, né? E às vezes já diversos empresários infelizmente acabam tirando vida, né? Pessoas aí acabam fazendo besteiras porque cabeça cheia, as emoções à flor da pele, não sabem como justificar, não sabem como mostrar, não ter, né? A gente tem a questão do nome, que a pessoa fica ali, né, preocupada, e o nome às vezes com SPC, Serasa, explode e a pessoa fica ali toda instável, né? Então a gente sabe que os danos que uma dívida causa na vida da pessoa, principalmente da questão emocional. Então hoje, por exemplo, o horário das 23 às 0 horas, as pessoas muitas vezes entram em crise de insônia, Valtão, porque as pessoas ficam pensando como é que eles vão fazer com as dívidas da manhã, como é que eles vão se justificar às vezes com os seus fornecedores, né? E na época que eu fazia, né, atendimentos também nessa área pautada para o direito, depois eu fiz a transição de carreira, mas eu lembro que os empresários, esse horário era terrível para eles, porque eles não conseguiam dormir, ficavam ali querendo saber de processo, teve alguma liminar, alguma coisa que saiu. Então as pessoas realmente, Patrícia, desculpa, chamando de doutora, praticamente Patrícia, é que a Patrícia também é uma amiga minha antiga, né? Então a gente, por isso que eu carinhosamente chamei de Patrícia, não de doutora. Mas então a pessoa fica ali travada naquela ansiedade e não consegue dormir. Doutora, uma das coisas que eu já queria de cara, porque realmente eu sei que está tirando o sono de muita gente com relação às fraudes PIX. Que dica que a doutora tem, o que fazer, como fazer, o que a doutora tem para orientar a gente nesse sentido? Certo. Com relação à fraude PIX, muitas das vezes, né, a pessoa entende que ela
porque ela digitou, ou porque abriu ali um link, né? Ela recebeu um link, acessou esse link, saiu o valor da conta dela como Pix, ou então acessaram a agência bancária dela, que hoje, né, é virtual, né, como se ela estivesse entrando ali dentro da agência bancária. Então ela pensa que, em razão disso, ela não tem como reaver, né? Só que nesses casos, a responsabilidade do banco, ela é objetiva, independe de culpa, né? E aí, se essa pessoa, ela entra ali, né, nos canais de atendimento do banco, né, inicialmente do banco dela, e ela solicita o bloqueio cautelar e o mecanismo especial de devolução, o banco, ele é obrigado a manter um atendimento 24 horas, né? E aí, se o cliente, ele entra ali nesse primeiro momento, ele faz essa solicitação, o banco, ele tem que buscar ali aonde que foi as contas e imediatamente fazer o bloqueio. Por isso que chama o bloqueio cautelar. A partir do bloqueio cautelar, ele identificando onde estão esses valores, ele faz a devolução para a conta do cliente. Então, isso independe se o cliente digitou de repente uma senha, se ele foi abordado por um criminoso dizendo que era um familiar e ele fez o Pix. Quando ele cai em si, que ele faz essa solicitação para o banco é obrigado a atender a solicitação desse cliente. Então, veja você, ouvinte, é importante disso. Então, eu vou falar de um lado também, questão psicológica, né? A primeira coisa, entrei na fraude, caí na fraude, o que fazer? Primeiro, respira. Primeira coisa, olha a quantidade de informações que você tem direito, às vezes você nem sabe. E aí, Valtão, as pessoas entram ali realmente em parafuso, a pessoa entra ali no bloqueio, fica tão desesperada às vezes, porque ela entrou talvez no golpe ali, ficou ali presa, que ela não consegue nem raciocinar e procurar ajuda. Aí a pessoa já sai achando que perdeu dinheiro, que foi prejudicada, que não tem o que fazer. Então a primeira coisa que eu falo, como terapeuta, né, é manter a calma, na medida do possível, e procurar ajuda, porque tudo tem jeito. Né? Então veja só a informação que ela estava dando. É 24 horas. São 24 horas. Então você caiu, a primeira coisa que faz, respira. Não adianta, eu tenho um cliente meu que culpou a esposa por conta de um golpe. Né? Que a esposa recebeu aquilo e ficou naquela situação e jogou depois a culpa para cima da esposa e deu uma briga lascada na casa deles. Então a primeira coisa que eu falo para vocês, né, é sempre manter a calma. Porque veja, essa informação que ela está falando é extremamente importante para que você respire, para que você tenha o tempo, né, e que você reflita sobre isso. Né, Patrícia? Sim. E posteriormente a isso, se a resposta do banco for negativa, né, você pode procurar o consumidor.gov. O acesso você tem através do gov.br, né, uma conta que você acessa ali. Você consegue fazer uma reclamação no gov.br e o banco vai responder essa reclamação. E no Bacen também, né? O banco, ele tem a obrigação de responder. A resposta vindo negativa, o que você pode fazer a partir daí? Aí, feitas todas essas considerações administrativas, né? Essa tentativa administrativa, e houve a negativa, aí sim o consumidor bancário, ele vai acionar o judiciário. Então vejam, tem muito caminho, é isso que eu estou falando para vocês, né? Então, tem muito caminho que você pode percorrer, então você não precisa ficar desesperado, você não precisa perder sua saúde, não precisa ficar brigando com as outras pessoas, você simplesmente saiba que você tem caminhos, você tem recursos, que você pode realmente fazer isso. Ô Valtão, são 23h18, acho que a gente tem a musiquinha agora, para o intervalinho, primeiro intervalo nosso, e a gente já volta, tá certo? Gente, vocês que estão nos acompanhando pela live, a gente vai continuar com a live aberta, então se você quiser continuar falando com a gente está aqui aberto. A gente continua o assunto assim que voltar para vocês que estão ouvindo a gente na rádio. E para quem está na live, a gente continua o bate-papo aqui no estúdio. Oi, gente, olha aqui, ó. Assim é o seguinte, aqui é na queima-roupa mesmo, vamos falando, vamos fazendo as coisas, né? Doutora Patrícia, é muita coisa que a gente tem que falar aqui, a gente tem muito conteúdo. Você ouvinte que está nos acompanhando pela live aqui também, né? A doutora Patrícia está aqui comigo também, ela está fazendo a live também no Instagram dela. Então, qual que é o seu Instagram mesmo? É Patrícia Oliveira? É Patrícia Oliveira. É Patrícia, né? É Patrícia, P-A-T-R-I-S-C-I-A Oliveira. Tá. Ela também tá inscrita no meu canal, se não me engano, então se você quiser também fazer, a gente pede para você que assiste a doutora Patrícia aqui no Instagram dela, né? Eu peço para que
se inscreva no meu canal, e você que me segue também, inscreva no canal dela, que ela tem bastante informação relevante, tem muita coisa para que a gente possa estar conversando. Patrícia, eu queria falar uma coisa para você. Como que está essa questão das fraudes? Aumentou muito, diminuiu? Porque eu tenho visto aqui, tem muita gente brava com relação a isso. Como é que você tem visto isso daí? Então, eu recebo diariamente, né, pessoas falando que sofreram fraude, não só com relação ao Pix, mas também empréstimos indevidos, porque como a gente falou anteriormente, hoje a agência, o cliente ele não entra mais, né, na agência fisicamente, ele entra virtualmente na agência quando ele acessa ali o banco dele através do aplicativo. Então ele, através disso, né, junto com ele entram os criminosos, né, nas agências bancárias. Então, assim como houve essa mudança, né, da questão virtual, né, para facilitar, os criminosos também se aperfeiçoaram no virtual para aplicação de golpes. Legal, vou dar um oi aqui pro pessoal que está na live. Ó, a Fatima 5 entrou, a Fátima entrou com a gente, né? O Edi, o personal também está com a gente aqui na live, mandou uma boa noite, falando que vai deixar um abraço para todo mundo aqui, boa noite para vocês, vocês que nos acompanham na live. Se você quer conversar alguma coisa, tem uma dúvida em específico, manda pra gente, que a gente está aqui na live também, a gente também vai fazer aqui, vai ler sua dúvida no ar, né, para que a gente possa estar fazendo esse programa. Hoje a gente está falando os dois aspectos, tanto o aspecto da questão da terapia mesmo, também com relação ao auxílio jurídico. Então a gente está fazendo 2 em 1 aqui. Na terapia o que pode ser feito e também, né, na questão bancária com advogado aqui o que pode ser feito, tá? Então, se você quiser participar, manda sua pergunta com a gente aqui e a gente vai estar disponível para falar com vocês aqui nessa noite. A doutora está aqui disponível, temos aí mais 40 minutos de programa, então se você tem sua dúvida, você pode mandar para a gente aqui. Paty, mais uma coisa, antes que a gente ache que tem mais uns 2 minutinhos aqui. E o empréstimo indevido, como é que funciona isso? A gente vai falar online também, né, mas a gente vai voltando. Estamos de volta, espero que vocês estejam gostando aqui. Estava conversando com o pessoal na live aqui e o pessoal estava mandando um salve. Então lá, o Edi acabou de entrar aqui para dar um salve. O pessoal está perguntando, pô, mas quem que é o Walter que você tanto fala? O pessoal do Walter é o nosso operador de som aqui, o nosso mestre aqui do som, que está fazendo tudo pra gente aqui essa noite, que nos auxilia aqui nos estúdios, né? Então é ele, por isso que a gente fica conversando, fazendo um bate-papo a 3 aqui, eu, a doutora Patrícia e o Walter, que nos acompanha. O Elinho acabou de passar também, que ajuda a gente aqui na rádio, com as sonorizações. Então essa aqui é a equipe da noite que está com a gente aqui hoje. Bom, Patrícia, a gente está falando com relação um pouco das fraudes Pix, né? E antes de mais nada, eu queria falar para você que está sofrendo com essas questões de ansiedade, depressão, tá? Não fique sozinho, procure auxílio. Eu, Dr. Cláudio Padovani, tenho a clínica aqui em Mogi, né, na Avenida Brás de Pina, número 276, sala 5, prédio 4, sala 12. Eu mudei aqui da Navarras, então até lembrar o endereço novo a gente demora um pouco, tá? Mas eu tô aqui na Avenida Brás de Pina, número 276, prédio 4, sala 12, tá? Vila Vitória, aqui em Mogi das Cruzes. Então eu estou pronto para atender você. Se você quer fazer alguma coisa com relação a isso, está sofrendo de ansiedade, depressão, por conta dessas dívidas, não sabe o que fazer, está precisando de terapia, vem falar comigo que eu posso te ajudar. E se você quer falar comigo também no WhatsApp, é o 11 947 11 0655. Estarei aqui. Se eu não estiver atendendo, assim que for possível, eu atendo vocês e falo com vocês assim que liberar dos atendimentos. Então meu WhatsApp é o 11 947 11 0655. Conto com você, se você precisar, estou aqui à sua disposição. Voltando aqui mais uma vez, com relação aos empréstimos indevidos. Paty, também é uma coisa que o pessoal tem muito tempo, né? O pessoal hoje, infelizmente, os bandidos são muito criativos, né? Paty, me fala um pouquinho mais com relação aos empréstimos indevidos, o que está acontecendo, quais são os principais golpes que as pessoas estão caindo hoje? Então, hoje, com relação ao empréstimo indevido, o criminoso ele abre uma conta bancária, porque existe essa facilidade, né, do banco digital. Ele abre uma conta bancária, né, em nome ali da pessoa que ele quer, muitas das vezes, aplicar o golpe. E aí ele abre essa conta, né, e assim, pasme, ele entra, ele observa, né, a pessoa, ele vai lá, ele entra no perfil da pessoa, tem foto, ele se utiliza da foto para fazer o reconhecimento facial ali para tirar fotos, né? Para colocar a verdade.
Então a pessoa tá Verdade. marcando o meu WhatsApp lá, tô com a minha fotinho lá, eu tô sendo sério candidato a sofrer uma fraude, é isso? Exatamente. Ô Valtão, já viu essa, Valtão? Tem que colocar a foto de cifrão agora no perfil do Eles WhatsApp. imprimem a foto e teve um tempo atrás, o ano passado, no final do ano passado, foi desbancado uma quadrilha, eles tinham vários modelos, né? Bustos, assim, de manequins, e aí com a foto, a camiseta, né? Para fraudar ali o sistema. E assim, aí o banco vai, abre essa conta, ele vai, né, lá com o correspondente bancário, faz um empréstimo e transfere para essa conta fraudulenta. Então, assim, ele tem um acesso à conta, né? Porque foi ele que abriu, então ele tem ali o cartão, ele tem a senha, ele tem tudo, ele consegue movimentar aquela conta. E às vezes o aposentado, que são as vítimas, né? Preferenciais. O maior número de vítimas desse empréstimo, muitas das vezes o que acontece? Ele nem fica sabendo, porque ele tem muito empréstimo ali, né? E aí continua descontando, ele não sabe, tá pagando um empréstimo indevido, muitas das vezes ali pegaram 15, 20 mil na conta dele, Nossa. né? Pegaram ali para se utilizar e ele vai pagando mensalmente sem saber que está pagando um empréstimo indevido. A gente tem um público também muito idoso aqui no programa, né? Então, olha, você que está nos acompanhando aí, você que é idoso, está acompanhando, cuidado, viu? Eu pego também muito caso das pessoas assim, mais idosas, né? Que elas ficam extremamente com sentimento de humilhação quando elas caem nesses golpes, né? E às vezes são coisas que são simples de se evitar, né? Então, toma cuidado, você idoso, né? Não, primeiro, caiu num golpe, não se desespere. Eu sempre falo isso, eu quero falar da saúde mental das pessoas, porque a primeira coisa que a pessoa pega quando entra nisso é simplesmente aquele sentimento de, putz, como que eu faço? É o pior do sentimento que a pessoa fica ali, né? Aquela autoflagelo que a gente fala, Valtão. A pessoa fica ali num looping de, putz, como é que eu fui dar uma dessa? Como é que eu entrei nisso daí? Como é que eu não percebi? Então a pessoa fica realmente muito, muito, muito abalada psicologicamente. Então, primeiro, respira fundo, veja, não é só você, primeira coisa que a gente tem que falar, não é só você não foi o sorteado da noite. Estamos tendo muitos casos, né? A doutora Patrícia está falando aqui, realmente na clínica, a gente pega alguns casos de idosos também que vem com esses problemas de fraude, de cair em golpes e as pessoas realmente ficam bem sentidas com isso. Às vezes os valores são pequenos, mas outros valores são bem altos, né? Então a gente realmente entra nessa necessidade. Bom, Valtão, eu acredito que agora a gente tem a nossa pausinha dos 27, certo? Para você que nos acompanha na rádio, a gente vai fazer uma pausa agora. E para você que nos acompanha no Instagram, no @ClaudiosPadovani, nós vamos continuar aqui no Bate-Papo do Estúdio. E daqui a pouquinho também a gente atende o pessoal da rádio que está ligando para a gente aqui. Até já voltamos. E aí, Paty, fala aí. Agora vamos fazer papo de bastidor. Tá gostando da... agora entrou o hino de Mogi das Cruzes. Entrou o hino de Mogi das Cruzes e a gente agora parou, porque senão a gente não consegue continuar a live. Agora eu vou perguntar aí a doutora Patrícia, primeiros 30 minutos da rádio, como é que tá? Eu tava com um pouco mais de receio, a primeira vez, gente, deixa eu conversar aqui pra vocês, né? Mas assim, aqui tá super tranquilo com o Dr. Cláudio aqui, que é o terapeuta, o Cláudio Padovani, né? Terapeuta, já fiz terapia também com ele, tá? Super indico. E assim, com a presença dele aqui, eu tô bem tranquila. É sinal que o terapeuta tá funcionando, né, gente? Isso é bom sinal, se ela tá conseguindo fazer tudo tranquilo aqui, é sinal que o terapeuta tá funcionando, tá no caminho certo. É verdade. Olha, a gente tem bastante coisa aqui, a gente vai entrar agora no segundo módulo, né, do programa, que a gente vai fazer as perguntas. Como eu falei, eu queria agradecer vocês, ouvintes, que nos mandaram as perguntas. Olha, realmente, eu estou muito feliz. Foram 40 para a doutora Patrícia e eu filtrei um pouco também, que veio bastante perguntas, algumas coisas repetidas, né? Então, para ela veio 40 e para mim veio 35. Mas aí vieram outras, eu acabei complementando aqui e a gente acabou fazendo, né? Eu vou começar o bloco também, tem o nosso querido lá da Dark Filmes, né? Ele mandou uma pergunta pra gente com relação a nem ser cobrado e já está sendo negativado, como fazer, né? É o Renan lá da Dark Filmes. Renan, tô falando de você, eu vou falar online ao vivo aqui, mas eu tô falando para você aqui na live, né? Que ele sequer recebeu a correspondência e já negativaram o nome dele. Acho que nem negativaram, né, Renan? Foi alguma coisa assim que você mandou no Instagram, né?
que você não chegou a ser cobrado e deu uma situação aí com você. Como é que faz esse caso, Patrícia? Então, nesse caso, é assim, quando identificou ali que existe uma dívida com o banco, porque o banco, obrigatoriamente, ele não tenha que notificar o cliente, só em casos de veículo, né, ele tem que notificar quando é um financiamento de veículo, precisa existir a notificação, ou imóveis, né, que houve até agora uma alteração aqui, né, no sistema financeiro imobiliário, mas com relação às outras dívidas, né, o que subentende-se, né, se você tem ali um débito, subentende-se que você tem o conhecimento desse débito, e aí não necessariamente o banco tenha a obrigação de notificar. Porém, o que você precisa ficar atento é se a dívida ela realmente existe. Entendi. Então são duas situações, né? A gente vai fazer essa pergunta depois online, ao vivo de novo, né? Mas só para fazer o feedback para vocês. Então também tem que ficar esperto porque tem cobranças que são feitas que sequer existem, né? E às vezes você entra no golpe. Eu tenho uma aí de um cliente meu, também na terapia, que estava brava essa semana também, com relação a uma empresa de telefonia. Não posso falar o nome, porque senão a gente toma processo, né? Vai ser um problema, então a gente não vou falar o nome da empresa de telefonia. Mas a pessoa, ela pediu a portabilidade de um endereço para outro, que ela mudou. Aí, simplesmente, ela recebeu dupla cobrança. Foi feita a portabilidade para outra empresa, a empresa fez, processou tudo certinho, ela está com o telefone, e a antiga operadora continuou cobrando ali por algum tempo. Ele, acho que 4 ou 5 meses, deu negativação, deu protesto, deu um monte de coisa. Né, É uma negativação indevida. E uma negativação indevida, né? E ele estava muito bravo com relação a isso. Estamos voltando. Estamos de volta aqui. A gente estava fazendo bate-papo de bastidores aqui, Valtão, e a gente estava falando aqui dos ouvintes, que é um barato, né? E a gente recebe as coisas aqui. Ô, Isaac, bom estar aqui. Obrigado por você estar com a gente aqui na live. E olha só, ele mandou uma pergunta inusitada aqui, o Renan da Dark Filmes. Né? O Renan, ele mandou o seguinte: olha, eu estou sendo cobrado aqui, eu nem sabia, né, que estava sendo negativado, só cheguei e eu nem sei se existe, se não existe essa dívida, né? E aí eu estava falando com a doutora Patrícia aqui, como é que a gente responderia isso, como é que poderia resolver esse tipo de situação, né? Doutora, fala aí pra gente como que resolver isso. Como nós dissemos anteriormente, com relação à notificação... Espera só um minutinho, doutora Patrícia, que entrou, a gente já responde. Professor Renan, aqui tem um ouvinte na linha, vamos atender o ouvinte. Alô, boa noite! Boa noite. Ih! Alô, boa noite! Ih, deu cri aqui. 3. Boa noite. Ô, seu Paulo, boa noite! Me conheceu, danado. Ó, o senhor falou, eu já falei, é o seu Paulo. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora, pode fazer? Ela estava escutando aqui, pode falar, seu Paulo. Oi, Ah, seu tá, Paulo. porque eu tenho um colega meu Certo. que ele é aposentado, né? Aí estava no banco, vou falar o nome, o Banco Itaú. Certo. Ele trocou de banco e o banco, ele está cobrando uma coisa dele que ele não fez. Certo. Sobre a conta, aí ele quer quer fechar a conta dele, por causa que ele deve R$470 sem ele dever. Sim, entendi. E ele pediu para mim, como que eu tenho amizade aí na rádio, ele tem vergonha de falar, ele pediu uma opinião para a doutora, como que ele pode, porque ele trocou de banco, né? Sim. Do Itaú passou para a Agbank. Entendi. Então ele quer uma opinião, como que ele pode fazer? Ele deve pagar essa conta ou não? Que não é dele essa conta. Então, pelo que o senhor está me relatando, né, isso é uma tarifa indevida, né, que o banco está cobrando ali dele. Além dessa tarifa, é possível que ele tenha outras tarifas ali que foram cobradas ao longo do tempo que ele mantinha essa conta bancária. Então, o que a gente costuma fazer nesses casos, né? E se houver a negativação, é uma negativação indevida, né? O que a gente costuma fazer nesses casos? A gente pega o extrato bancário do cliente do período em que ele teve conta, ou se ele tem conta há mais de 10 anos, a gente pega dos 10 anos para frente. A gente faz uma análise do extrato bancário dele e vem selecionando todas as tarifas que são indevidas. E a gente pede a restituição desse valor. Ele trabalha com o Itaú 43 anos. Nossa, muito tempo, né? Muito tempo.
Mas assim, legalmente falando, a gente só pode rever dos 10 anos para frente, né? Então a gente pede ali os 10 anos, né? De 10 anos para frente, e a gente faz ali uma análise dos extratos bancários dele. Toda a tarifa que for indevida, né? A gente anota, faz a atualização monetária e juros e solicita administrativamente para o banco. Sempre a gente vai tentar uma negociação administrativa, né? O banco negando isso, né, vai lá para o consumidor.gov, consumidor.gov, o banco respondeu negativamente, a gente faz uma reclamação no Bacen para devolver valores, né? Vindo negativo, aí sim a gente tem um respaldo para entrar judicialmente. E judicialmente, esses valores eles são devolvidos em dobro, né, porque é uma cobrança indevida. Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem o direito à restituição na forma dobrada, né? Mais a atualização e possivelmente um dano moral. É muita coisa, né, São Paulo? Qual é o seu endereço que eu posso mandar ele lá? O senhor pode passar o número do meu telefone para ele, que é um canal direto, né, o WhatsApp, e aí eu converso com ele inicialmente ali, né, um atendimento online e passo o endereço para ele. Tá ok, então. Qual é o número, doutora Patrícia, para o senhor Paulo É anotar? o 11, o senhor está anotando? Tô. 11 9 9 5471 5471 4120. 4120. Isso, é um canal direto comigo. Doutora, muito obrigado. Eu que Deus agradeço. te abençoe. Amém. A hora é essa! O senhor tá querendo tirar o posto da Belém mesmo, hein, São Paulo? Oi? Tá querendo tirar o posto da Belém, ela vai ficar brava desse jeito, hein, São Paulo? Ô, São Boa Paulo, noite vocês aí, tá? Muito obrigado. Uma coisa pra mim aí que você puder? uma musiquinha? É? Eu vou Vamos fazer. Batista? Pode ser. O Tá bom? Valtão já tá Falou, selecionando Deus pro te senhor. abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Amém, Tchau, você tchau, também. boa noite. Até logo. Vamos lá com a música do. Tá no pente aí? A gente vai escutar a música do São Paulo e a gente já volta. E pra você que nos acompanha pelo Instagram, a gente continua o nosso bate-papo aqui. Tá vendo? Aqui é com uma roupa, não tem essa. A gente vai Nada passando. ensaiado, não. Nada ensaiado. Aqui. Ó, queria dar um oi pro pessoal que tá aqui nos acompanhando. O Kevin, a doutora Débora, a Edneia e o Fábio de Almeida entrou aqui no Instagram, estão nos acompanhando aqui na nossa live. Muito obrigado por vocês que entraram aqui, né? E a gente queria falar mais rápido, mas é que o tempo aqui, você vê, ó, já foi 37 minutos do programa, a gente nem entrou nas outras perguntas dos ouvintes aqui, e tem a pergunta ainda do Renan que a gente precisa responder para ele, né? Que era essa questão aí de como resolver essas faltas de notificação aí. Sim. Né? Bom, vamos falando aqui, inscrição de dívidas indevidas, Patrícia, como que isso funciona? Né? Você está falando de São Paulo aí, da dívida indevida e tal, como que isso funciona? Dá um salve pro pessoal. Bom, o nome já diz, né? Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Só um adendo, os órgãos de proteção ao crédito, eles não são, em tese, prejudiciais ao consumidor. O nome já diz, proteção ao crédito, né? Quando ele é negativado, ele fica impedido de fazer novas contas e com isso ele entrar ali numa situação de vulnerabilidade, hipossuficiência. Então, na verdade, é uma proteção, né? E isso precisa ficar claro para o consumidor. Né? Agora, com relação à inscrição indevida, né? O banco, vou falar do banco porque nós estamos falando do banco, existe ali um empréstimo, né? Vamos dizer assim, um empréstimo que foi feito em nome, uma terceira pessoa realizou esse empréstimo, e aí essa pessoa é óbvio que não vai pagar, ela fez um CPF daquele cliente, e aí o banco vai lá e inscreve o CPF dela nos órgãos de proteção ao crédito. Né? E aí essa pessoa se depara ali com essa inscrição e ela se assusta, né? Aí ela vai procurar saber, aí ela descobre que ela caiu num golpe, né? E aí ela precisa provar que não foi ela. Porém, hoje a gente trabalha com tanto a questão da responsabilidade objetiva do banco, a gente analisa todos os documentos que foram juntados para abrir essa conta, né? Quanto com a questão relativa as dívidas em si, né? Então a pessoa ela chega ali no banco,
ela realmente não fez o documento, inversão do ônus da prova, o banco é obrigado a apresentar todo esse documento. Né? Inclusive um tema ali 1061 do STJ, ele diz sobre isso, né? Que o banco ele precisa apresentar essa documentação ali para comprovar. E aí você que nos acompanha na live, me diz aí, não tá subindo nenhum coraçãozinho, o pessoal tá gostando, não tá gostando, como é que tá aí? Né? O pessoal da doutora Patrícia também, que tá no outro Instagram aí. Né? Mais uma vez, se você não me segue no Instagram da doutora Patrícia, peço a gentileza que me siga. E você que me segue também no meu Instagram, segue a doutora Patrícia Oliveira, que ela está aqui hoje graciosamente respondendo as perguntas de todos nós aqui, nessas dúvidas que fortalecem exatamente o programa, que o objetivo nosso é falar também das informações, tanto mental, também com relação aos temas importantes, principalmente esse do bancário, que realmente é um problema que tem assolado a vida de milhares de brasileiros. Estamos de volta. Estamos de volta! Muito bom, muito bom. Obrigado, seu Paulo, pela audiência de todo santo dia. É bom a gente ter essas pessoas assim que fazem referência com a gente. Alegra a gente saber que vocês estão ouvindo a gente. Estava aqui no bate-papo de bastidor e a gente estava falando do que a gente tinha que responder, né, a pergunta feita lá pelo Renan. E aí a gente volta, faz a pergunta do Renan, responde a Renan e a gente vai fazer uma do Lucas aqui que mandou também com relação a como a dívida bancária afeta a saúde mental das pessoas. Então a doutora faz o bate-bola dela e eu já respondo também essa pergunta que o Lucas fez. O Lucas falou sobre a notificação, né? Não, ele não o foi Renan. o Renan, ele falou que não foi notificado, né? Da dívida, ele sequer sabe se essa dívida existe, né? Nós estávamos aqui nos bastidores falando da negativação indevida. Inicialmente precisa identificar se de fato essa dívida, né, ela realmente existe, ou se alguém, né, foi ali um fraudador e fez essa dívida em nome dele, né? Feitas essas considerações, aí todo aquele processo novamente, né? Notificação para o banco, o próprio cliente ele vai notificar o banco, vindo a resposta negativa consumidor.gov, Bacen, e não Judicial. conseguiu, né? Aí judicial, o que assim 99,9% infelizmente, né, acaba acontecendo. Entendi. Ô Lucas, agora eu vou responder a sua pergunta. Olha só, por que essas dívidas elas atrapalham tanto e por que isso interfere na saúde mental? Simples, as pessoas prezam pelo bom nome. Então assim, quando você tem algum problema de cunho financeiro, um dos principais são o desemprego. Então são coisas que não estão previstas. A gente não tem uma questão de um planejamento financeiro, um planejamento para que você tenha pelo menos uma garantia que em 6 meses você consiga até você se enquadrar, né, numa nova profissão ou numa nova recolocação. E aí as coisas explodem. E quando explodem, parece que as pessoas, eu até estava falando para a Patrícia que exatamente isso nos bastidores, né? Que a pessoa ela fica ali tão na baixa de autoestima que às vezes a oportunidade está batendo na porta dela, ela não consegue enxergar. E aí o que essa dívida vai fazer? Ela simplesmente vai dar uma depressão profunda, a pessoa vai ficar depressiva. E olha só como o movimento é interessante. Ela não consegue mais conectar com novas oportunidades, ela se sente tão nula, ela se sente tão para baixo que ela não consegue mais ter força para olhar para novas possibilidades ou mesmo sair dali. Hoje ainda, né, a gente tem bastante coisas com relação à internet, com relação às novas profissões, com novas recolocações, mas mesmo assim a pessoa fica travada, porque ela sente ali no alto flagelo responsabilidade, aquelas dívidas batendo, aquele telefone telemarketing, Patrícia, que eu acho que é um assédio danado isso, que a pessoa está devendo, tudo bem, a pessoa sabe que às vezes ela está devendo, mas tem telemarketing que liga 15, 20, 30 vezes para um consumidor por dia. Isso parece, vamos cobrar porque o cara é picareta, mas isso para um consumidor que já está em uma situação de vulnerabilidade, né, isso é um dano psicológico imenso, porque o cara sabe que ele está devendo, ele não está ali devendo porque ele quer. Tem algumas exceções à regra, né? Mas geralmente o cara está ali porque ele passou algum motivo, aconteceu alguma coisa de grave ali, algum deslize, alguma coisa, que ele está nessa situação de inadimplente. E aí fica aquele assédio de 20, 30 ligações por dia que ajuda a enterrar o cara ainda mais na vida, né? E não te cortando, mas essas ligações, dependendo da forma que ela é feita, ela gera um dano moral. Tá vendo? Isso é para você também, que está nos escutando, que talvez se identifique com essa depressão que você se encontra, né? Então veja, primeira coisa, e o que eu estava até comentando com essa questão do dano moral e o que eu estava falando dos bastidores, quando eu falei para ele, foi inclusive um atendimento que eu fiz, falei, escuta,
você não está nessa posição que você quer. É algo que realmente aconteceu. E quando a gente começou a conversar e fazer o tratamento, doutora, foi simplesmente, ele até brincou, ele brincou com o coelhinho, com o pezinho de coelho, começou a brotar oportunidades para ele, pela simples conversa, dele levantar a autoestima dele e olhar para cima e falar, não, peraí, eu não estou nessa situação porque eu não quis, né? Eu posso sair daqui. E aí a gente foi conversando e agora ele se motivou que já conseguiu uma nova oportunidade, as coisas estão acontecendo para ele. Então, veja, é acreditar. Se você está passando por esse momento ruim, né, saiba que é apenas um momento. E o bom do passado é que ele já passou. Então, o que a gente pode fazer daqui para frente para melhorar isso? Né? O que eu posso fazer? Eu vou dormir hoje tranquilamente, para amanhã acordar com a cabeça fresca, com novos projetos, para que eu possa identificar as minhas novas oportunidades. Porque isso já é uma realidade. Então, não tem o que fazer. Vamos fazer daqui para frente. Né? Exato. Olha só. Você vê como o tempo voa. Ó. Tem 2 minutos para a gente fazer 2 perguntas e a gente tinha 40 para responder aqui. Ouvintes, se vocês quiserem, a gente marca um novo programa com a doutora Patrícia, porque a gente está realmente, o tempo está voando, né? A gente tem aí 3 minutos para a gente falar aqui as perguntas, então vamos ver se a gente consegue fazer um bate-bola rápido aqui, para a gente pelo menos responder umas 5 perguntas aqui dos ouvintes. Tem uma né? pergunta aqui que Tá. eu achei super interessante, que vai inclusive de encontro a isso que você está falando. Tá. Essa cobrança vexatória, teve um ouvinte que ele perguntou acerca se ele tem como impedir a venda da dívida. Eu vi isso. Né? Você verificou isso Eu aí? vi. Na verdade, não tem como impedir. Porém, hoje, antes era só aqui em São Paulo, né? Essa condição. Hoje o STJ ele já consolidou. Então, dívidas que estão prescritas, que normalmente são essas dívidas que são vendidas, elas não podem mais ser cobradas nem extrajudicialmente. Ah, então agora não pode mais ficar aquele telefone ligando, não. Entendi. Aquelas cartinhas que o pessoal De recebe. jeito nenhum. Então veja só, para vocês verem como isso é importante. Então, realmente são bastante coisas aqui, a gente tem bastante coisas. Olha só, teve uma pergunta que eu achei também interessante aqui, né? A gente estava falando inclusive com isso. Ela está perguntando assim, quais são os efeitos de uma renegociação de dívida mal sucedida? A Sandra perguntou, quais são os efeitos de uma renegociação de dívida mal sucedida? Inicialmente, como nós viemos falando, né, existem algumas diferenças entre renegociação, refinanciamento e consolidação. Porém, é tudo uma coisa só, né? A consolidação você vai juntar todas as dívidas, né, consolidar, juntar tudo e fazer um único refinanciamento ou um pagamento à vista. Aí você vai decidir o que fazer. O consumidor, ele precisa estar ciente de que ele de fato deve, né? Se o banco está dando um bom desconto ali para ele fazer essa renegociação da dívida, porque uma vez que ele faz essa renegociação de dívida, retorna ao início, a um novo contrato. Então, se ele tinha ali um prazo que estava prescrevendo, ou estava para prescrever essa dívida, o prazo retorna desde o início. Olha só que isso é importante dizer também. Opa, tem uma outra pergunta aqui também. Nossa, a gente tem bastante pergunta aqui. Mas a gente estava conversando, a gente começou a falar das perguntas. Você falou dos perigos de fazer uma renegociação, que você estava falando até de possíveis fraudes que acontecem quando você faz isso. Você lembra, o que você pode dar uma dica? A gente tem 1 minuto para falar sobre isso. Né? O que o ouvinte tem que ficar esperto quando vai fala em questões de dívidas bancárias? Que você falou com relação à fraude, inclusive no começo do programa. Sim. Que você falou que tinha um problema com fraude aí. O que você pode esclarecer nesse 1 minuto? Primeiro, identificar se de fato essa dívida ela é sua, né? Se foi você que realizou esse débito, né? Identificou se de fato nós costumamos dizer que o banco ele não faz nenhuma transação sem seguro. Tem um prazo que o banco ele vai ali, né, te fazer boas propostas. Porém, quando o banco te passa, né, e eu acredito que todo mundo aqui, né, que está ouvindo já teve essa situação em que o banco entra em contato fazendo ali uma proposta com 90%, 98% de desconto. Sim, já vi. Né? E o importante é você guardar, né, esse comprovante, pedir para o banco colocar ali qual foi o contrato, o número do contrato, quais são os contratos que estão sendo negociados ali naquele momento, porque o banco tem o que a gente costuma dizer que a gente chama de blocklist, né? A lista negra do banco, fica ali uma restrição no SCR, Uhum. né?
E a partir daí você não consegue fazer absolutamente nada, porque esse SCR é aberto aos bancos, então você não consegue fazer nenhum financiamento, não consegue fazer absolutamente nada. Se você tem o comprovante, você pagou aquela dívida, independente de quanto você pagou, né, você tem como pedir a restituição e a baixa desse SCR. Inclusive, também gera dano moral. Se o banco manteve essa restrição interna. Tá. Então, gente, a gente tá em cima do lance aqui. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanham na rádio aqui, na M1070. São 23 horas e 50 minutos, então o tempo voou. Valtão, infelizmente o nosso programa tá acabando, Valtão. Olha só que loucura, né? Passa que nem um tiro de espingarda, como diria na minha terra. Olha só, Patrícia, para as considerações finais, o que você tem de importante para falar para os nossos ouvintes, para vocês que nos acompanham na live? Faça suas considerações finais para a gente, por favor. A gente tem 2 minutinhos, fique à vontade. A casa é sua. Primeiramente, agradecer, né, a presença de todos vocês, quem está ouvindo aqui, quem está na live. Com relação ao direito, né, bancário, consumidor bancário, aqui, né, como o Dr. Cláudio mesmo posicionou, não se desespere, né? Tem jeito. Antes eu falava, só não tem jeito para morte. Hoje eu digo, há controvérsias. Até para isso há controvérsias. Então, assim, realmente você respirar, né? Procurar ajuda tanto no lado profissional aqui, da questão jurídica, né? Se necessário, se você não conseguir resolver essa questão sozinha. E também esse lado terapêutico, que é muito importante, né? A pessoa realmente ela fica desorientada, ela não sabe o que fazer, mas é isso, nós estamos aqui, no caso eu estou aqui, né, como advogada, você pode procurar um advogado da sua confiança, que de fato tem jeito mesmo, e mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, gostei muito. Você vê, né? Ela tinha 2 minutos, ela fez 1 minuto e meio. Então, deixa eu dar um oi aqui pro pessoal. Ó. O Robson de Souza Pinheiro tá na live, o Elton Leme. Ô Eltinho, um grande beijo para vocês todos aí, pro seu pai também, faz tempo que eu não vejo, né? Então, espero que esteja tudo bem com vocês aí. Um grande beijo para vocês. E, gente, eu queria terminar aqui o programa, agradecer mais uma vez a doutora Patrícia que está aqui. A gente tem 1 minuto e meio para dar um salve para todo mundo aqui. Então eu queria, muito obrigado para você que nos acompanha na live, muito obrigado você ouvinte da Rádio Metropolitana M1070, que nos acompanha aqui no Brasil, Paraguai, Mogi das Cruzes, no mundo, via AM e também via aplicativo. Walter, muito obrigado mais uma vez pelo brilhantismo aqui, no meu auxílio nosso aqui, você é fantástico, muito obrigado mesmo, você, o Hélio, a gente fica muito feliz aqui, que realmente o profissionalismo de vocês são demais, assim, a gente fica tão seguro aqui. Você sabe, né, gente, eu sou neném de rádio, o Maciel é meu ídolo, né, então ele tá me tutoriando aqui na rádio, então muito obrigado mesmo, né, pela essa parceria aí, que realmente o programa tá gostoso, tá fluindo, o pessoal tá interagindo, tá muito legal. Patrícia, passa pra mim, você não falou e esqueceu o principal, e o pessoal já tá cobrando aqui na live. Qual é o seu telefone para as pessoas entrarem em contato com você, doutor? É o 11 95471 4120. Repita. 11 95471 4120. Tá. O WhatsApp. Esse é um WhatsApp direto seu. Direto. Para você que queira escutar de novo, queira pegar alguma anotação, gostou de alguma informação, gente, essas informações estão todas salvas no meu Instagram, e agora a doutora Patrícia também fez a live no Instagram dela, né? O Instagram dela é Patrícia Oliveira. Tem um sustinho no meio, Patrícia Oliveira, tem um S no meio, em vez de Patrícia tem um S ali entre o C, então é Patrícia Oliveira. E o meu Instagram é Cláudio S. Padovani. Se você quiser assistir o programa na íntegra mais uma vez, tem alguma informação importante que você queira, tá no Instagram para você assistir novamente quantas vezes você quiser no meu Instagram. Se você quer falar com relação à terapia, olha só, meu endereço é Avenida Brás de Pina, número 276, prédio 4, sala 12. E se você quiser falar comigo, você tem meu Instagram, é só mandar um direct que você fala diretamente comigo. Ah, doutor, não gosto do Instagram, não gosto disso. Como que eu faço para entrar em contato com o senhor? Tem o meu endereço e também agora tem meu WhatsApp, que é o 11 94711 0655. Então, se você quiser, repita, é o 11 94711 0655. Você consegue falar comigo, a gente consegue fazer
o atendimento que você merece e que você precisa. E tem mais uma condição que eu queria falar para você ouvinte e para você que me acompanha no Instagram. Eu estou abrindo 30 minutos de um deguste com o Dr. Cláudio. Se você quer experimentar, ter uma experiência com hipnose, quer fazer qualquer coisa com relação à ansiedade, depressão, se você quer experimentar, eu vou fazer só para você ouvinte. Para você tem que entrar, aí tem que entrar no meu Instagram, me seguir e mandar no meu Instagram direct. Eu quero que a gente vai agendar com você ouvinte, né, um deguste de 30 minutos com o Dr. Cláudio Padovani. Então, esse é presencial aqui na clínica em Mogi das Cruzes. Se você quiser, entra no meu Instagram, no Cláudio S. Padovani. Você vai lá, vai me seguir e vai falar, eu quero. Nós vamos agendar o seu deguste de 30 minutos com o Dr. Cláudio Padovani. Isso aqui é para você, ouvinte, que nos acompanha toda segunda-feira. Esse deguste é para vocês. Então, fica aqui a dica. Mais uma vez, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Maciel. Muito obrigado, Belém Paredes. Vocês abriram aqui a Rádio Metropolitana para mim. Queria honrar também, né, as pessoas que nos acompanham. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, mundo. E muito obrigado para vocês. E fui! Segunda-feira eu estou de volta de novo. Tchau! Terminamos! E aí, doutora Patrícia? Agora a gente pode falar aqui. Acabou a rádio. Como que foi? Foi extraordinário, uma experiência nova, né? Assim, amo falar sobre direito bancário. Por mim, eu ficaria a noite inteira aqui falando sobre direito bancário. O conteúdo dele é muito amplo, né? Às vezes a gente pensa, é só isso aqui, né? Só tem negativação indevida, só tem fraude. Não, é muito amplo essa parte do direito bancário, é um subnicho ali dentro do direito civil, e o direito do consumidor bancário é um subnicho dentro de um subnicho, né? Que, assim, tem várias possibilidades ainda dentro do direito bancário. Sou apaixonada, o Dr. Cláudio sabe disso. É uma coisa assim que eu faço com muita satisfação, principalmente porque hoje a gente tem muita ferramenta para a gente trabalhar, né? E a gente tem alcançado a persistência, ela traz, né, ali o aperfeiçoamento. A gente não sabe tudo, mas, né, diariamente o aprendizado e diariamente esse aprendizado ele traz resultado positivo. Então hoje 99% das ações que, né, eu tenho em andamento ali, o resultado é positivo. Olha, eu queria agradecer aqui, gente, sem brincadeira, isso aqui são perguntas dos nossos ouvintes, então a gente não conseguiu responder todo mundo, então eu vou nominar um por um aqui, só para que as pessoas não se sintam e vão ficar na live gravada, então depois a gente vai falar um por um, que realmente não deu tempo. E se você quer saber um pouco mais também, mande no Instagram aqui da gente, né? Eu quero a continuidade do programa, que a gente continua o programa esclarecendo. Foram realmente 40 perguntas, então eu vou agradecer aqui a Marcela, o Ricardo, a Ana, o Tiago, a Carla, o Felipe, a Luciana, o Eduardo, a Sofia, o Bruno, a Patrícia, Patrícia, o Carlos, a Fernanda, o João, a Daniela, o Gustavo, a Isabela, o Leonardo, a Raquel, o Matheus, a Larissa, o Rodrigo, a Camila, o Marcos, a Juliana, o Roberto, a Tatiana, o Paulo, olha só, a Sandra, o Alexandre, Gabriela, a Rafaela, o Diego, Mariana, o Lucas, Priscila, André, Cristiane, Fábio e Renata. E os meus também eu vou agradecer, que são muitas pessoas que mandaram realmente, eu fico muito feliz. Gente, é isso que faz o programa da gente ficar gostoso. Quando vocês participam, quando vocês mandam através da produção, mandam suas perguntas, a gente fica assim. E a gente às vezes não consegue atender todo mundo, porque o tempo é pequeno. Parece que uma hora é muito tempo, mas quando a gente entra no assunto, vai rápido e a gente não consegue responder todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado você que nos acompanhou essa noite, você que mandou as suas perguntas. Semana que vem a gente vai ter um tema sensacional também. Estou aguardando só a confirmação do nosso entrevistado semana que vem. Assim que ele estava com problema de saúde, assim que ele confirmar que ele vai poder vir, vai ser um programa sensacional também, que nós vamos trabalhar com relação a algumas técnicas de programação da linguística, vai falar muito sobre terapia e programação da linguística e outras coisas mais, né? Patrícia, mais uma vez obrigado. Eu que agradeço. Fala pro pessoal da live lá que me acompanha, quer falar com a doutora Patrícia, qual que é o seu telefone? É o 11 95471 4120. Inclusive, essas, né, perguntas que foram muitas, acho que a gente só respondeu duas, né? Aquele tempo foram três. Foram três.
Inclusive, se tiver dúvida, né, se tiver alguém assistindo quiser encaminhar, né, direto para o meu canal ali de WhatsApp, o contato direto, pode encaminhar que eu vou ter o prazer de responder. E se você também achou que ela falou muito rápido, pode mandar no meu direct. Fala de novo o telefone da doutora Patrícia, que eu respondo, eu mando para você no meu direct, né, o telefone dela, se você quer saber um pouco mais do trabalho dela também, com relação ao direito bancário. Tem muita coisa. Se você está pagando carro, está achando que está pagando demais, tem coisa como ver, financiamentos, cartão de crédito, tem um monte de coisinhas que ela estava me contando aqui nos bastidores, que é coisa nova, que é novíssima, que ela sempre está atualizada. Então, o empréstimo bancário, consignado, tem cada sacanagem que ela estava me contando aqui. Então, se você se identificar com isso, né, entre em contato comigo aqui, ou entre em contato no WhatsApp dela, né, manda um direct. E se você também me seguir ela, também fala, quero desconto. Ela vai fazer uma coisa lá, né? Tô querendo saber, vai pedir, quero desconto. Ela vai fazer um negócio legal para vocês lá. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado mais uma vez, Patrícia. Eu que agradeço. Muito obrigado você e Agradeço. fui! Boa noite! Deixa eu desligar aqui agora, porque tá longe.